Alô, alô, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, felizmente não estamos podendo nos encontrar. Isso é uma pena, né? Espero que a gente volte o mais rápido possível. Estamos todos com muita saudade de você, muitas saudades de vocês, certo? Da nossa convivência, que infelizmente ainda estamos no começo do ano, tivemos esse problema mundial, mas estamos todos torcendo para que passe logo e que a gente possa voltar a conviver o mais rápido possível. Enquanto isso, a gente vai aqui levando as nossas videoaulas, né, para ajudar vocês a compreender o conteúdo, certo? Para a gente conseguir ter um contato bacana. E aí, dando continuidade no nosso estudo de soluções, né, na nossa química físico-química, mais precisamente, a gente vai estudar hoje a diluição das soluções, certo? Então, tu vai lembrar o seguinte: primeiro, o que é diluir uma solução? Diluir uma solução é nada mais, nada menos que adicionar solvente sem alterar a quantidade de soluto da solução original. Então, tu aumenta a quantidade de solvente, elevando o volume da solução, mantém a mesma quantidade de soluto, aí a tua concentração, ó, cai. Então, diluir uma solução é aumentar o volume adicionando solvente, diminuindo a concentração, mantendo a mesma quantidade de soluto. Então, observa. Imagina que eu tenho uma soluçãozinha inicial de NaCl e essa solução, é, eu vou pegar uma quantidade de água, 300 ml de água pura, e vou adicionar essa água na minha solução. Qual é a consequência? Eu vou dar origem a uma outra solução final. Tudo bem, é o mesmo soluto, é o mesmo solvente, mas como eu alterei a quantidade de solvente, automaticamente eu estou alterando a minha concentração. E aí, essa alteração na concentração, ela vai acontecer e o cálculo dela é feito em cima de uma formulazinha, que nós podemos dizer que é a lei da diluição, que diz o seguinte: a concentração inicial, ou seja, a concentração antes da diluição acontecer, vezes o volume inicial, que é o volume antes da diluição, é igual à concentração final, que é a concentração após a diluição acontecer, vezes o volume final. Detalhe, eu utilizei aqui o Czinho, mas lembra que essa concentração pode ser concentração comum, que normalmente é calculada em grama por litro, pode ser a molaridade, que é a concentração em mol por litro, ou concentração em quantidade de matéria. Pode ser o título em volume, por exemplo. A gente vai já usar no exercíciozinho para a gente ver como funciona, inclusive, do Enem, certo? Então, em cima dessa formulazinha, eu resolvo qualquer questão de diluição. Show de bola? Então, pensa comigo, olha só. Imagina que a minha solução inicial tenha uma concentração de 10 gramas por litro e um volume de 200 ml. Eu vou adicionar a essa solução inicial 300 ml de água, como eu já havia dito na aula. Para eu calcular o volume final da solução resultante é muito simples. Tu vai pegar o volume inicial e vai somar com o volume de água adicionado. Então, o volume final da solução após a diluição é fácil de ser determinado. Já a concentração final, aí nós vamos lembrar dessa regrinha aqui que eu acabei de comentar com vocês. Beleza? Então, observa como é que vai funcionar. O volume final, aqui da minha solução, vai ser o volume inicial, que eu já tinha 200 ml, mais a água que é adicionado 300 ml, então eu tenho um volume final de 500 ml. Pois bem, vamos agora calcular a concentração final. Olha só, tu vai pegar a tua concentração inicial, que é de 10 gramas por litro, vai pegar o teu volume inicial, que é de 200 ml. Professor, a concentração está em grama por litro, o volume está em ml, tem problema? Nenhum. Lembra, a única obrigação que tu tem em relação às unidades dos volumes é que eles sejam iguais no início e no final. Se eu usar o volume inicial em ml, o volume final tem que aparecer em ml. Se eu usar o volume inicial em litro, o volume final tem que estar em litro. Se eu usar o volume inicial em metro cúbico, o volume final também tem que estar em metro cúbico. Então lembra que os volumes iniciais e finais precisam aparecer na mesma unidade e, consequentemente, as concentrações também irão aparecer na mesma unidade. Então, por exemplo, ficou 10 vezes 200 igual a CF vezes 500, que é o volume final. Pois bem, 10 vezes 200 vai dar 2.000, passa o 500 dividindo, nós vamos ter que a minha concentração final, ó, cancela 2 zeros com 2 zeros, 20 dividido por 5, vai me dar uma concentração final de 4 gramas por litro. Então, observa, concentração final
menor do que concentração inicial, volume final maior do que volume inicial. Então, a concentração diminui e o volume aumenta durante o processo de diluição. Maravilhas? Show de bola até aí? Não? Tudo bem? Então, não esquece desse detalhe. Observações importantes. Não confundir dissolução com diluição. A dissolução é tu pegar o soluto e colocar em contato com o solvente, agitar até que todas as moléculas do soluto tenham sofrido um processo de solvatação, ou seja, tenham desaparecido dentro do solvente. Por que eu estou botando a aspasinha? Porque a gente não vai conseguir ver. A gente sabe que ele está lá através das propriedades físicas, mas a gente não consegue ver. A gente acaba dizendo, entre aspas, que desapareceu. Já diluir é pegar o resultado da dissolução e adicionar mais água. Então, dissolver é diferente de diluir. Cuidado. Então, quais são as conclusões que a gente chega na aula de hoje? O que é diluir uma solução? Adicionar solvente àquela solução, sem alterar a sua quantidade de soluto. Lembrando que durante a diluição, o volume da solução final é sempre maior que o volume da solução inicial, enquanto a concentração da solução final é sempre menor que a concentração da solução inicial. Beleza? Pensando nisso, nós vamos fazer algumas aplicações. Vou diminuir aqui para não atrapalhar a nossa leitura. Olha só. Um analista em laboratório precisa preparar 500 ml de uma solução aquosa de HCl na concentração 0,120 mol por litro, a partir do reagente de ácido clorídrico concentrado, que possui concentração de 12 mol por litro. O volume de ácido concentrado que deve ser utilizado para o preparo da solução desejada. Então, acompanha comigo. Nós vamos fazer um cálculozinho aqui. Observe. Vou abrir aqui uma caixa de texto para a gente fazer o nosso cálculo. O que é que vai acontecer? Olha só. Observa o detalhe que nós vamos fazer. Ele disse que precisa preparar 500 ml da solução. Se ele precisa preparar, é porque esses 500 ml é o volume final. E ele disse que a concentração desses 500 ml é de 0,120 mol por litro. Então, isso é a minha concentração final. Ele disse que vai partir do reagente concentrado em que a concentração é 12 mol por litro. Então, isso aqui é a concentração inicial. Então, vamos lá. Concentração inicial, acompanha comigo. Concentração inicial vezes volume inicial vai ser igual a concentração final vezes volume final. A concentração inicial é 12, o volume inicial é o que eu quero, a concentração final é 0,120 e o volume final 500 ml. Opa, 500 ml. Beleza? Vou subir um pouquinho aqui para ficar melhor. Então, o meu volume inicial vai ser igual. Nós vamos fazer o seguinte: 0,120 vezes 500 é a mesma coisa que 12 vezes 5. E isso eu vou dividir por 12. Eu já passei esse 12 bem aqui, ó, dividindo. Se eu fizer isso, o meu volume inicial vai ser igual. Simplificando esse 12 com esse 12, eu tenho, opa, com esse 12, esse volume inicial vai dar igual a 5 ml. Professor, por que ml? Olha para o nosso volume final. Não está em ml? Então, meu volume inicial também precisa sair em ml. Tudo bem? Indo nas opções, nós temos como resposta de questão, nós vamos marcar aqui, olha só, nós temos como resposta a nossa letra E. Maravilha, show de bola, podemos ir para frente. Então, observa que é uma questãozinha de vestibular, uma aplicação bem simples, bem rápida e bem tranquila. Beleza? Olha só a nossa outra questão. Nós vamos resolver aqui uma segunda questãozinha, também envolvendo o mesmo raciocínio. Deixa eu só apagar aqui esse cálculo para não atrapalhar a gente. Pois bem, vamos lá para a próxima questão. Ela vai dizer para a gente o seguinte, olha só. Nos municípios, questão do Enem, tá? Questão do Enem, atenção. Nos municípios onde foi detectada a resistência do Aedes aegypti, o larvicida tradicional, o larvicida tradicional será substituído por outro com concentração de 10% V/V. Lembra que esse 10% B/V foi o que nós aprendemos como sendo título em volume de um novo princípio ativo.
A vantagem desse segundo larvicida é que uma pequena quantidade da emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a condução de baixo volume de larvicida pelo agente de combate às endemias. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será, é, será diluído em água, só tirar aqui para não atrapalhar, até o volume final de 1 litro. O objetivo é obter uma concentração final de 2% em volume do princípio ativo. Qual o volume de larvicida deve conter no frasco plástico? Então, olha que interessante, olha essa questão. Ele está dizendo para a gente que o larvicida, que é usado inicialmente, tem uma concentração 10% V/V. Então, eu posso dizer que isso é o título inicial. Ele disse ainda que esse larvicida ele vai ser diluído e o volume final vai ser de 1 litro. Esse volume final de 1 litro, e a gente pode grifar isso aqui, ó, onde ele está dizendo, deixa eu ver aqui, nós podemos grifar bem aqui, ó, o volume final de 1 litro. Ele diz que inicialmente ele tinha 10% e ele quer chegar numa concentração final de 2%. Como ele está falando no título em volume V/V, nós podemos calcular direto. A gente pode dizer que o título inicial vezes o volume inicial é igual ao título final vezes o volume final. Mas, professor, o senhor usou lá no começo da aula para concentração, mas o título é uma concentração, agora com detalhe, tem que ser o título em volume. Se eu for usar o título em massa, eu teria que considerar que a densidade da solução é igual a 1, para que o título em massa seja igual ao título em volume. Beleza? O meu título inicial era de 10%. O volume inicial foi o que ele me pediu. O título final é de 2% e o volume final, ele disse que é de 1 litro. Portanto, eu tenho que o meu volume inicial vai ser igual a 2 dividido por 10. Se eu faço essa divisão, o meu volume inicial vai dar 0,2 litros. Opa, eu tinha deixado um traçozinho aqui da questão anterior. Procura aí para a gente onde é que tem 0,2 litros. Professor, não tem. Então a gente transforma, olha só, fazendo essa transformação, 0,2 vezes 1000 para transformar em litro, vai me dar um volume de 200, ou melhor, para transformar em ml, vai me dar um volume de 200 ml. Aí eu venho bem aqui e marco como resposta o meu item D. Olha que maravilha, olha que tranquilidade. Beleza? Show de bola. Mas vamos resolver outra para a gente fixar ainda mais, para a gente ver como funciona melhor. Então, observa, vamos apagar aqui esses traços, certo? Para não atrapalhar a gente na resolução da próxima questão. E aí nós vamos ter o seguinte, olha só. A questão diz assim, vou diminuir aqui para não atrapalhar. O álcool comercial é vendido na concentração de 96% em volume, ou seja, 96% V/V, o título em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve-se usar uma solução alcoólica na concentração de 70% em volume. Então, observa, isso não é uma prática de hoje, não. Não é por causa dos problemas que nós estamos enfrentando, problemas mundiais sendo enfrentados em relação ao vírus Covid, né, 19, que o álcool passou a ser utilizado, não. Ele já é utilizado como antisséptico, como desinfetante, né, há muito tempo, ok? Então, e é interessante a gente lembrar que ele é mais eficaz a 70%. Isso é uma questãozinha do Enem que foi cobrada há um tempo atrás, certo? E aí a gente percebe agora que é um assunto bem atual, que é um assunto muito comum, que volta e meia vai aparecer. Beleza? Show de bola, mas é interessante lembrar que essa técnicazinha descrita na questão, ela é uma técnica que tem que ser feita por pessoas capacitadas, pessoas com formação desse assunto, pessoas que trabalham em cima dessa técnica. Não é interessante a gente fazer isso em casa, não é interessante a gente misturar com substâncias que a gente não conhece a procedência, beleza? Então fica atento nesse detalhe. Aí ele diz assim, ó, suponha que um hospital recebeu como doação, suponha que um hospital recebeu como doação um lote de 1.000 litros do álcool comercial a 96% em volume e pretende trocar por um lote de álcool desinfetante. Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes,
o volume de álcool 70 fornecido na troca. Então, olha só, eu quero dar 1.096% e quero receber os 70%. Os volumes são equivalentes em que ponto? Então, vamos lá. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Observa, a concentração inicial que nós temos é 96% e o volume é de 1.000 litros. A concentração final é de 70% e o volume é o que eu quero saber. Se eu faço esse meu cálculozinho, esse meu volume final vai dar 96.000 dividido por 70. Essa divisão vai me dar um valor de volume final igual a 1.371 litros aproximadamente. Nós temos como resposta o item A, ou seja, 1.000 litros de solução 96 equivale a 1.371 litros de solução 70%. Então, a resposta da nossa questão seria a letra A. Show de bola? Então, esse é o assuntozinho de diluição, ok? Fica bastante atento a ele, ok? Fica bastante atento, não esquece desse detalhe. Muita atenção. É um assunto que volta e meia aparece em prova, então ele é muito importante para ti. Um beijo e até a próxima.